Voltei para casa 2 dias antes do planejado. Ao entrar com o carro na garagem subterrânea do nosso prédio, olhei por hábito para o 12º andar. A janela do nosso quarto dava para o oeste, captando os últimos raios quentes da tarde. A luz do quarto estava acesa, então no espaço de um batimento cardíaco, apagou-se. Meu marido havia me dito que passaria a tarde toda no centro da cidade em uma reunião com um cliente importante. Quase sorri, pensando que talvez ele tivesse esquecido algo e voltado mais cedo. Mas algo dentro de mim sussurrou para não ligar, não mandar mensagem, apenas observar. Fiquei no carro com o motor desligado. 5 minutos se passaram, depois 10. Finalmente as portas do elevador se abriram no saguão. Uma mulher saiu primeiro. Ela baixou os óculos escuros e olhou ao redor antes de caminhar em direção ao estacionamento. Em seguida, meu marido veio atrás. Mas o motivo pelo qual meu sangue gelou não foi porque outra mulher havia saído do meu apartamento. Foi porque eu sabia exatamente quem ela era. E 15 anos antes, ela havia desaparecido da minha vida depois de destruí-la uma vez. Por 22 anos, acreditei que havia construído o tipo de casamento que as pessoas admiravam. Não perfeito. Nenhum casamento é. Mas sólido, previsível, seguro. Conheci o Vicente quando eu tinha 23 anos e trabalhava no meu primeiro emprego de verdade em uma seguradora regional em São Paulo. Ele era engraçado sem forçar, confiante sem ser arrogante e paciente de um jeito que fazia todos ao redor se sentirem importantes. Lembrava aniversários, abria portas, ligava para minha mãe todo dia das mães sem eu precisar lembrar. Quando nos casamos, todos diziam que eu havia encontrado um dos bons. Por muito tempo acreditei que estavam certos. Compramos um apartamento modesto, depois nos mudamos para o condomínio com vista para o rio, depois que o negócio de consultoria do Vicente começou a crescer. Trabalhamos duro, pagamos as contas e criamos 2 filhos maravilhosos. A Emília agora tinha 22 anos, terminando a pós-graduação em Campinas. O Raul acabara de se mudar para o primeiro apartamento perto da USP. A casa que um dia ecoava com portas batendo, risadas altas, mochilas esquecidas e pilhas intermináveis de roupa suja, havia ficado dolorosamente silenciosa. As pessoas avisam sobre o ninho vazio. O que não contam é que o silêncio tem seu próprio som. Ele força você a ouvir coisas que ignorou por anos. O rangido de uma tábua do piso, a vibração de um celular rapidamente virado para baixo. As palavras: "Vou trabalhar até tarde de novo." Depois que os filhos saíram, comecei a trabalhar meio período na biblioteca comunitária. Não era pelo dinheiro. O Vicente ganhava mais do que o suficiente para vivermos confortavelmente. Eu simplesmente queria algo que fosse meu novamente. Uma rotina, rostos novos, conversas que não fossem sobre lista de compras ou contas de luz. O Vicente apoiou a ideia, ou pelo menos disse que sim. "Você passou décadas cuidando de todo mundo", ele me disse certa noite enquanto secava os pratos do jantar. "Agora é a sua vez." Aquelas palavras ficaram comigo porque pareciam sinceras. Olhando agora, a sinceridade pode ser um disfarce excelente. Cerca de 8 meses antes de tudo desmoronar, a agenda do Vicente começou a mudar. A firma de consultoria dele havia conseguido vários contratos corporativos maiores. Pelo menos foi o que ele disse. Havia cafés da manhã, jantares tardios, conferências de fim de semana, clientes vindo de outros estados. O celular dele, que antes ficava carregando na bancada da cozinha, nunca mais saía do bolso. Se vibrasse enquanto assistíamos televisão, ele ia para o corredor antes de atender. Se eu perguntava quem era, ele sorria casualmente. "Só trabalho." Eu queria acreditar nele. Depois de 22 anos, a confiança se torna menos uma escolha e mais um hábito. Você para de questionar cada inconsistência porque a vida ficaria exaustiva se não parasse. Além disso, eu nunca havia pegado o Vicente mentindo, nenhuma vez. Ou talvez eu simplesmente nunca tivesse olhado com atenção suficiente. Na semana em que tudo mudou, viajei para Campinas para um treinamento de 3 dias na biblioteca. Nada glamouroso, apenas oficinas sobre arquivos digitais, programas de alfabetização e captação de recursos. O Vicente me deu um beijo de despedida na segunda-feira de manhã. "Dirija com cuidado", disse ele. "Vou sentir sua falta. Estarei em casa na quarta à noite. Vou fazer seu jantar favorito." Palavras simples, palavras comuns,
Exatamente o tipo que se tornam impossíveis de esquecer depois. O treinamento terminou bem mais cedo que o esperado na tarde de terça, porque um dos palestrantes principais cancelou. A maioria dos participantes foi para casa imediatamente. Pensei em ligar para o Vicente. Em vez disso, sorri para mim mesma. Por que não surpreendê-lo? Fazia anos que não fazíamos algo espontâneo. No caminho de volta, parei na churrascaria favorita dele. 2 belos contrafilés. Depois, peguei uma garrafa de Cabernet do Vale dos Vinhedos que guardávamos para uma ocasião especial. Por fim, parei na padaria do centro e comprei um cheesecake coberto com morangos frescos. Enquanto colocava tudo no banco do passageiro, eu ri. O Vicente sempre me zoava por comprar sobremesa demais. Uma fatia só, dizia ele. Depois comia 3 quietinho. O trânsito fluía bem. Cantei junto com as músicas antigas no rádio. Pela primeira vez em meses me senti leve, esperançosa. Lembro de pensar que talvez precisássemos de mais momentos assim. Talvez tivéssemos ficado confortáveis demais, ocupados demais. Talvez o casamento não estivesse se desfazendo. Talvez só precisasse de atenção. Cheguei ao prédio pouco depois das 4h30. A garagem estava estranhamente quieta. Peguei minha mala de pernoite, mas deixei as compras no carro. Então algo me fez olhar para cima. A luz do nosso quarto brilhava através das cortinas. Franzi a testa. Ainda estava claro lá fora. O Vicente quase nunca acendia aquela luz durante a tarde. Antes que eu pudesse pensar muito, a luz desapareceu de repente. Não diminuiu, não piscou, apagou instantaneamente. Uma sensação estranha se instalou no meu estômago. Não era medo. Ainda não. Mas como a sensação desconfortável de lembrar que esqueceu algo importante. Fiquei ali segurando as chaves do carro, depois guardei devagar a mala de volta no porta-malas, sem entender bem por quê. Voltei para o banco do motorista em vez de subir. Disse a mim mesma que estava sendo ridícula. Talvez o Vicente tivesse voltado para trocar de roupa. Talvez não estivesse se sentindo bem. Talvez o timer da lâmpada do quarto tivesse falhado. Havia dezenas de explicações razoáveis, mas não liguei o motor. 5 minutos se passaram. Depois mais 5. Observei as pessoas entrando e saindo pelo vidro da entrada. Um entregador, um casal idoso carregando sacolas, um adolescente passeando com um Golden Retriever animado. Exatamente 12 minutos depois que a luz do quarto apagou, as portas do elevador se abriram no saguão. Uma mulher saiu. Usava óculos escuros grandes mesmo estando dentro do prédio. O cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo solto debaixo de um boné de beisebol. Ela parou o tempo suficiente para olhar por cima do ombro antes de caminhar em direção à saída da garagem. Algo no jeito como ela se movia parecia dolorosamente familiar. Então ela tirou os óculos escuros. Meus dedos apertaram o volante com tanta força que os nós ficaram brancos. Não. A palavra escapou antes que eu percebesse que havia falado. Não podia ser. Não depois de todos esses anos. Não depois de 15 anos. Sem um único telefonema. Sem uma carta. Sem uma explicação. Viviane Mendes, minha ex-melhor amiga, a mulher que havia desaparecido da minha vida da noite para o dia, estava saindo do meu prédio. E segundos depois, meu marido saiu atrás dela. Por um segundo, esqueci como respirar. Viviane Mendes. O nome ecoou na minha mente como uma música antiga que passei anos tentando esquecer. Ela não havia mudado tanto quanto eu esperava. Havia linhas finas ao redor dos olhos agora, e o cabelo tinha alguns fios prateados que captavam a luz da tarde, mas o jeito como andava com confiança tranquila, ombros retos, cabeça erguida, era exatamente o mesmo. Observei ela desaparecer pela saída da garagem sem olhar para trás uma única vez. Depois o Vicente apareceu. Ele parecia relaxado, quase alegre. Verificou o relógio, ajeitou o colarinho da camisa e pegou o celular como se tivesse acabado de terminar uma tarde comum de trabalho. Não fazia ideia de que eu estava sentada a menos de 50 metros. Meu primeiro instinto foi pular do carro, exigir explicações, gritar o nome dos dois até o prédio inteiro sair. Em vez disso, fiquei perfeitamente imóvel. Anos de casamento ensinam algo sobre as pessoas. Quanto mais alto ficam as emoções, mais silenciosas devem ser as decisões. O Vicente entrou no SUV e foi embora em direção ao centro. Só depois que as lanternas traseiras desapareceram, foi que finalmente saí do meu carro.
Cada movimento parecia irreal, como se eu estivesse vendo outra mulher viver minha vida. A subida de elevador até o 12º andar pareceu infinita. Quando as portas se abriram, nosso corredor estava exatamente como sempre. Flores frescas na mesa ao lado dos elevadores. A capacho de boas-vindas da Dona Ferreira da unidade 123 estava torto de novo. Tudo parecia dolorosamente normal, exceto que nada era. Abri a porta da frente. O apartamento cheirava levemente a colônia do Vicente misturada com algo mais. Um perfume floral que eu nunca usei. Fechei os olhos por um momento. O cheiro não era forte, só o suficiente para me dizer que não estava imaginando coisas. A sala estava impecável. A ilha da cozinha havia sido limpa. 2 taças de vinho secavam ao lado da pia. O Vicente nunca bebia vinho à tarde. Nem eu. Devagar, caminhei até o quarto. A cama estava arrumada perfeitamente demais. O Vicente não era do tipo que alisava cada ruga do edredom antes de sair. Um travesseiro estava um pouco mais alto que o outro. Alguém havia corrido. Não o suficiente para deixar evidências óbvias, só o suficiente para quem conhecia o quarto notar. Abri o armário. O blazer azul marinho dele havia sumido. Aquele que ele disse que usaria para encontrar um cliente importante. Olhei para o cesto de roupa suja, uma toalha de banho branca dobrada com cuidado por cima. Ainda quente. Meus joelhos fraquejaram. Sentei na beira da cama antes de cair. O quarto de repente pareceu quieto demais. 22 anos. 22 anos de aniversários, manhãs de Natal, visitas ao hospital, pagamentos de financiamento, conversas madrugada adentro, férias em família. Tudo aquilo significou menos para ele do que uma tarde com outra mulher? Não. Algo não se encaixava. Se o Vicente estivesse tendo um caso, por que traria ela aqui? Por que arriscar tudo na nossa própria casa? Ele não era imprudente. Planejava tudo. Sempre planejou. Esse pensamento me parou. O Vicente não era impulsivo. Calculava cada decisão de negócios, cada investimento, cada roteiro de viagem. Se a Viviane havia estado aqui, tinha que haver um motivo. E de algum jeito, eu não achava que romance era toda a história. Fui até o escritório de casa do Vicente. O laptop dele havia sumido. Nada em comum, mas uma gaveta de arquivos não estava completamente fechada. Quase ignorei. Então a curiosidade venceu. Dentro havia pastas organizadas com cuidado. Seguros, impostos, registros de imóveis, extratos de investimentos. Tudo parecia perfeitamente normal até notar um espaço vazio. Uma etiqueta permanecia na prateleira. Patrimônio do imóvel. A pasta em si havia desaparecido. Franzi a testa. O Vicente nunca perdia documentos importantes. Nunca. Fechei a gaveta em silêncio. Na hora seguinte, me forcei a pensar em vez de reagir. Desfiz as compras. Coloquei os contrafilés na geladeira. Guardei o cheesecake. Depois sentei à mesa da cozinha com uma xícara de café que esfriou rapidamente. Por volta das 6h30, o Vicente chegou carregando a pasta de couro. Sorriu no momento em que me viu. Larissa, ele realmente pareceu surpreso. O que você está fazendo em casa tão cedo? O treinamento terminou mais cedo. Levantei e beijei sua bochecha. A expressão dele não mudou, nem por uma fração de segundo. Se sentia culpa, escondia muito bem. Eu ia te ligar depois da reunião, disse ele. Sério? Claro. Como foi a reunião com o cliente? Ele afrouxou a gravata e suspirou dramaticamente. Longa. Você sabe como são essas negociações. Eu queria estar em qualquer outro lugar. Olhei direto nos olhos dele. Eles te mantêm ocupado. Mais ocupado do que nunca. Sem hesitação, sem piscar. A mentira veio tão natural quanto respirar. Isso doeu mais do que eu esperava. Não porque ele mentiu. Porque ele havia se tornado bom nisso. Jantamos juntos. Ele elogiou os contrafilés, riu de algo engraçado que aconteceu no escritório, perguntou sobre o treinamento. Tudo soava exatamente como cada jantar que compartilhamos por anos, exceto que agora cada frase carregava uma pergunta por baixo. Isso era ensaiado? Ele havia passado a tarde com a Viviane antes de sentar à minha frente fingindo que tudo era normal. Depois da sobremesa, ele se desculpou para atender outra ligação de trabalho. Saiu para a varanda e fechou a porta de correr. Observei o reflexo dele no vidro. Ele não falava muito, só escutava. Depois sorriu. Não o sorriso educado que usava com clientes. Um sorriso quente, íntimo. Quando voltou,
Guardou o celular no bolso quase automaticamente. Sorri. Vou tomar um banho. Parece bom, respondeu ele. Lá em cima, com o ventilador do banheiro ligado, tranquei a porta. Depois chorei exatamente 3 minutos. Não mais. Quando as lágrimas pararam, olhei para mim mesma no espelho. Olhos vermelhos, voz firme. Uma pergunta se repetia sem parar. Por que, Viviane? De todas as pessoas do mundo, por que ela? Sequei o rosto, voltei para o quarto e me deitei ao lado do homem em quem confiei por mais de 2 décadas. O Vicente já dormia em minutos, ou fingia dormir. Fiquei olhando para o teto até depois da meia-noite. Pela manhã, havia tomado a decisão mais importante da minha vida. Não confrontaria meu marido. Ainda não. Se o Vicente e a Viviane estavam escondendo algo, eu pretendia descobrir cada peça antes que qualquer um deles percebesse que eu estava olhando. Na manhã seguinte, esperei até o Vicente sair para o escritório. Fiquei junto à janela e observei o SUV dele sair da garagem. Só então me mexi. Primeiro, verifiquei o escritório dele de novo. A pasta do patrimônio do imóvel ainda estava sumida. Depois, abri o pequeno cofre à prova de fogo no armário. Certidões de nascimento, passaportes, certidão de casamento, antigos títulos de poupança do pai do Vicente. Tudo parecia intocado, mas aparências não significavam mais nada agora. Tirei fotos de todos os documentos. Então liguei para a única pessoa em quem confiava que sabia ficar calma em uma crise, minha prima Marlene. Ela trabalhava como paralegal havia quase 30 anos e havia visto mais divórcios feios, contas secretas e bens escondidos do que qualquer um que eu conhecia. Quando disse que precisava de um advogado, mas não queria que o Vicente soubesse, ela não fez perguntas desnecessárias. Simplesmente disse: anote esse nome, Dr. Eduardo Barros. Ao meio-dia, eu estava sentada no escritório dele no 4º andar de um prédio de tijolos quieto no centro. O Eduardo estava na casa dos 50 e poucos, com cabelo grisalho, óculos sem aro e a expressão paciente de um homem que aprendeu a nunca reagir rápido demais. Ele escutou enquanto eu contava tudo: a volta antecipada, a luz do quarto, a Viviane, a mentira do Vicente, a pasta desaparecida. Quando terminei, o Eduardo se recostou na cadeira e bateu um dedo na pasta de anotações. Você está certa em não confrontá-lo ainda. Ouvir isso fez meu estômago revirar. Então você acha que tem algo errado? Acho, disse ele com cuidado, que as pessoas raramente arriscam trazer alguém para a casa conjugal a menos que se sintam muito confiantes. Confiança geralmente significa planejamento. Engoli em seco. O que eu faço? Nada emocional, nada dramático. A partir de agora, você documenta, preserva registros, verifica relatórios de crédito, não assina nada. E se seu marido pedir para você concordar com alguma movimentação financeira, me liga primeiro. Depois ele fez uma pausa. Você sabe o que a Viviane Mendes faz agora? Não. Ela é tabeliã. Por um momento não entendi por que isso importava. Depois o ar pareceu deixar a sala. Uma tabeliã. Alguém que podia testemunhar assinaturas, certificar documentos, fazer papéis parecerem legítimos. O Eduardo viu minha expressão mudar. Isso não prova nada, disse ele, mas nos dá um lugar para começar. 2 dias depois, o Eduardo me indicou para um investigador particular chamado Ricardo Duarte. O Ricardo tinha 58 anos, ombros largos, quieto e direto de um jeito que apreciei imediatamente. Pediu datas, nomes, locais, descrições de veículos e quaisquer contas financeiras que eu conhecesse. Não prometeu milagres. Não ofereceu simpatia. Simplesmente disse: se eles estiverem se encontrando, vou descobrir o padrão. E descobriu. Em uma semana, o Ricardo me enviou as primeiras fotos. Vicente e Viviane do lado de fora de um banco. Vicente e Viviane entrando em um escritório de advocacia. Vicente e Viviane sentados juntos em um pequeno café a 20 minutos do nosso condomínio, cabeças curvadas sobre uma pasta, não amantes sussurrando sobre café, mas parceiros revisando documentos. Isso me assustou mais. A foto final do lote fez minhas mãos gelarem. O Vicente estava ao lado da Viviane, perto do carro dela. Ele entregava um envelope grosso. Na frente, escrito com marcador preto, 2 palavras: Larissa assinado. Fiquei olhando aquela foto até as letras borrarem. Assinado. Assinado o quê? Eu não havia assinado nada. Não recentemente.
Não para o Vicente, não para nossa casa, não para nenhum investimento. Naquela noite o Vicente chegou com flores, rosas amarelas, minhas favoritas. Passei pela floricultura e pensei em você, disse ele. Antes, isso teria me amolecido. Agora parecia assistir um ator entregando uma fala que havia ensaiado no espelho. Peguei as flores mesmo assim. São lindas. Ele sorriu, aliviado, e foi então que entendi algo importante. O Vicente não achava que eu suspeitava dele. Nem um pouco. Isso me deu poder. Um tipo terrível de poder, mas poder mesmo assim. Então interpretei meu papel. Cozinhei o jantar, perguntei sobre as reuniões, ri das histórias dele, dei beijo de boa noite, e toda vez que ele olhava para o outro lado, coletava silenciosamente mais uma peça da verdade, porque a mulher que havia saído daquele elevador não tinha apenas voltado para a minha vida, ela havia trazido o passado junto. E dessa vez, eu não ia deixar a Viviane Mendes desaparecer antes de descobrir exatamente o que ela e meu marido haviam feito. A primeira rachadura real na história do Vicente não veio de uma foto. Veio de um relatório de crédito. O Eduardo havia me dito para pedir uma cópia dos 3 bureaus de crédito. Parece chato, dissera ele, mas a papelada conta a verdade muito antes das pessoas. Ele estava certo. Enterrado entre contas familiares que eu reconhecia, havia anos estava algo novo. Uma linha de crédito de patrimônio aberta 9 meses antes. Meus olhos foram direto para o valor. R. 1.250.000. Li a página 3 vezes. Nosso condomínio tinha patrimônio substancial, mas o Vicente e eu nunca havíamos discutido tomar empréstimo sobre ele. Não precisávamos. Nosso financiamento quase estava quitado. Peguei a pasta com os registros da casa. Nada. Nenhuma solicitação, nenhum aviso de aprovação, nenhum extrato mensal, nada. Liguei para o Eduardo antes que o pânico tomasse conta. Não contate o banco ainda, disse ele. Deixe eu fazer algumas consultas primeiro. A voz dele permaneceu calma, mas eu podia ouvir uma nova seriedade por baixo. Larissa, você assinou algum documento de empréstimo no último ano? Não. Alguma assinatura eletrônica? Não. Alguma procuração? Absolutamente não. Houve um breve silêncio. Vou te ligar amanhã. Naquela noite, o Vicente parecia mais feliz que o normal. Até sugeriu planejarmos uma viagem de fim de semana, depois que a Emília terminasse o semestre. Faz tempo que não viajamos, disse ele. Sorri do outro lado da mesa. Eu gostaria disso. As palavras tinham gosto de areia. Enquanto ele falava sobre cabanas à beira do lago e trilhas, eu não conseguia parar de pensar se ele estava planejando férias ou ganhando tempo. Na tarde seguinte, o Eduardo ligou. Preciso que você venha aqui. O tom dele dizia tudo. Quando cheguei, vários documentos já estavam espalhados na mesa de conferência. Um era o contrato de empréstimo. Outro era uma declaração juramentada. O terceiro era a página de assinatura. O Eduardo deslizou o último documento na minha direção. Tome seu tempo. Meu nome aparecia no final. Larissa Duarte. À primeira vista, parecia exatamente minha assinatura. O L com laçada, o rabo longo no R, a leve inclinação para a direita. Qualquer um que não me conhecesse teria aceitado sem hesitar. Mas eu sabia que não era minha. Peguei uma caneta e assinei meu nome em uma folha em branco ao lado. As diferenças ficaram óbvias. A assinatura falsificada era mais lenta, cuidadosa demais, quase como se alguém tivesse praticado dezenas de vezes. Eles copiaram, sussurrei. O Eduardo assentiu. Acredito que sim. Depois apontou para o selo da Tabelian. O nome impresso embaixo fez meu estômago afundar. Viviane Mendes. Por vários segundos, nenhum de nós falou. Finalmente, o Eduardo se inclinou para a frente. Larissa, isso muda tudo. Olhei para cima. O que isso significa? Significa que seu marido pode ter obtido um empréstimo de R. 1,25 milhão usando documentos que parecem conter uma assinatura falsificada. E a Viviane certificou eles. É o que parece. De repente senti frio apesar do escritório aquecido. Isso não é só um caso. Não, respondeu o Eduardo baixinho. Nunca foi. A investigação do Ricardo se intensificou. Em vez de simplesmente seguir o Vicente, ele começou a rastrear a atividade financeira dele. A cada poucos dias, outro relatório chegava na caixa de entrada do Eduardo. Transferências, pagamentos via Pix, novas contas de investimento, registros empresariais.
A maioria era legal, alguns eram incomuns. Então veio o relatório que mudou todo o caso. O Vicente não havia pegado o empréstimo só uma vez. Ele havia refinanciado um pequeno imóvel comercial que possuía antes do casamento. Havia liquidado uma conta de previdência. Havia movido dinheiro silenciosamente para uma empresa de investimentos que nem o Eduardo nem eu jamais havíamos ouvido falar. A empresa tinha apenas 2 sócios listados, Vicente Duarte e Viviane Mendes. Fiquei olhando o relatório incrédula. Sócios não só se encontrando em segredo, mas parceiros de negócios. Ele pode fazer isso? Perguntei. Ele pode abrir uma empresa, respondeu Eduardo. Mas se usou bens conjugais de forma inadequada, é outra questão. Ele fechou a pasta. Em casa, o comportamento do Vicente ficava cada vez mais estranho. Ele começou a fazer perguntas casuais que já não soavam casuais. Você verificou a correspondência hoje? O banco mandou alguma coisa? Chegou algum papel enquanto eu estava fora? Cada pergunta durava só alguns segundos, mas juntas formavam um padrão. Ele estava preocupado, não comigo, mas com documentos. Então fingi não notar. Não, respondia com um dar de ombros. Só contas. Toda vez via o alívio tomar o rosto dele. Uma sexta-feira à noite, ele serviu uma taça de vinho para cada um. Estive pensando, começou. Sempre que alguém começa uma frase assim, problema geralmente vem em seguida. Nosso consultor financeiro acha que devíamos simplificar as coisas. Sorri. O que você quer dizer? Talvez vender o condomínio. Ele disse casualmente, como se sugerisse outro restaurante. O mercado está alto. Poderíamos comprar algo menor, investir a diferença. Ele observou meu rosto com cuidado, esperando, medindo, calculando. Meses antes eu teria feito perguntas imediatamente. Em vez disso, tomei um gole lento de vinho. Talvez. Os ombros dele relaxaram. Você acha? Gostaria de ver os números primeiro. Claro, vou deixar tudo pronto. Tudo? A palavra ecoou na minha mente. O que exatamente ele planejava me mostrar? E o que planejava esconder? A resposta chegou mais cedo que o esperado. Na segunda-feira cedo, o Ricardo ligou para o Eduardo. Em 1 hora, estávamos todos sentados revisando novas fotos. O Vicente e a Viviane haviam se encontrado do lado de fora do cartório. Não estavam de mãos dadas. Não estavam se beijando. Em vez disso, carregavam pastas grossas de documentos. Uma foto mostrava a Viviane apontando para uma página enquanto o Vicente assentia. Outra mostrava eles apertando as mãos. Profissional, focado, quase aliviado. O Ricardo colocou uma foto final na mesa. Essa havia sido tirada ontem. O Vicente estava ao lado da Viviane do lado de fora de um escritório de advocacia. Ela entregava a ele um envelope grande. Na frente, 4 palavras digitadas. Pacote de transferência final. O Eduardo tirou os óculos devagar. Acho que eles estão quase terminando. Terminando o quê? Perguntei. Ele olhou direto para mim. Ainda não sei. Mas o que quer que tenham construído está chegando à etapa final. Do lado de fora da janela do escritório do Eduardo, o trânsito seguia pelo centro exatamente como sempre. As pessoas corriam para o almoço. Ônibus paravam nas esquinas. A vida continuava. A minha havia se tornado silenciosamente algo completamente diferente. Por semanas, acreditei que estava descobrindo um caso. Agora entendia que estava descobrindo uma conspiração financeira. E tinha a sensação afundando de que ainda não havia descoberto a pior parte. Pare de pensar como esposa. Comecei a pensar como testemunha. Essa única mudança alterou tudo. Por semanas, vinha fazendo a pergunta errada. Por que o Vicente faria isso comigo? Agora fazia uma diferente. Até onde ele já havia ido? O Eduardo me ligou na terça-feira seguinte. Acho que encontramos a peça que faltava. A voz dele era firme, mas eu havia aprendido que quando o Eduardo soava mais calmo, as notícias geralmente eram as piores. 1 hora depois, sentei em frente a ele na sala de conferência. 3 pastas repousavam organizadas na mesa. Uma rotulada registros de imóveis. Outra, transferências de investimentos. A terceira não tinha rótulo. O Eduardo deslizou a pasta sem rótulo na minha direção. Acho que você deve ler isso você mesma. Dentro havia cópias de documentos de planejamento sucessório. No começo, não entendi por que ele estava me mostrando. Depois vi a assinatura do Vicente. Meus olhos foram para a página seguinte, minha respiração travou. Era um testamento revisado.
O documento havia sido assinado apenas 4 meses antes. Escaneei o primeiro parágrafo, esperando ver meu nome. Em vez disso, encontrei o da Viviane. Ela não era identificada como amiga ou associada de negócios. Estava listada como beneficiária da participação do Vicente na empresa de investimentos. Ela também receberia a casa de praia que o pai dele havia deixado. Virei outra página. Havia uma seção descrevendo um trust. Procurei meu nome novamente. Nada. Nenhum real, nenhuma lembrança. Nem mesmo uma frase reconhecendo a mulher com quem ele havia sido casado por mais de 2 décadas. Minhas mãos tremiam quando fechei a pasta. Então sussurrei. Ele planejava me deixar sem nada. O Eduardo cruzou as mãos. Não acredito que esse seja o plano inteiro. Olhei para cima. O que você quer dizer? Ele abriu a segunda pasta. Olhe para as dívidas. Havia planilhas listando empréstimos, linhas de crédito e obrigações pendentes. Alguns eram despesas legítimas de negócios. Outros haviam sido garantidos usando bens conjugais. Se essas transações tivessem continuado, explicou o Eduardo, você poderia ter se encontrado responsável por uma porção substancial dessas obrigações, enquanto muitos dos ativos que valorizavam haviam sido movidos para outro lugar. Fiquei olhando os números. Por meses, o Vicente havia rearranjado silenciosamente nossa vida financeira. Não em um movimento dramático único, em dezenas de pequenos o suficiente para evitar a tensão, grandes o suficiente para mudar tudo. O Eduardo se inclinou para a frente. A boa notícia é que encontramos isso antes que o processo fosse concluído. A má notícia, ele me deu um olhar solidário. Temos que agir agora. Naquela tarde, nos reunimos com uma contadora forense chamada Linda Mendes. Ela passou quase 3 horas revisando extratos bancários, declarações de imposto e registros empresariais. Mal falou enquanto trabalhava. Finalmente tirou os óculos. Seu marido é organizado, disse ela. Mas também é previsível. O que isso significa? Ele moveu o dinheiro em etapas. Ela apontou para um gráfico que havia desenhado. Toda transferência grande era precedida por uma menor. Toda nova conta era financiada por uma conta existente. Toda transação deixa um rastro. Ela bateu na página uma vez. E rastros podem ser seguidos. Pela primeira vez em semanas, senti algo que não esperava. Esperança. Não porque o Vicente pudesse perder, porque a verdade ainda podia ser provada. O Eduardo imediatamente começou a tomar medidas de proteção. Aconselhou-me a abrir uma conta corrente individual. Redirecionei meu salário da biblioteca. Mudei todas as senhas online que eram só minhas. Meus relatórios de crédito foram congelados. Notificamos os bancos de que minha identidade poderia ter sido comprometida. Cada passo parecia estranhamente comum. Nenhum tribunal, nenhum grito, nenhuma confrontação dramática só papelada, telefonemas, formulários. No entanto, cada pequena ação fechava silenciosamente outra porta que o Vicente havia presumido que permaneceria aberta. 3 dias depois, o primeiro sinal apareceu de que nossa estratégia estava funcionando. O Vicente chegou em casa incomumente tarde. Não me deu oi. Foi direto para o escritório e fechou a porta. Do corredor, ouvi ele falando em voz baixa e tensa. Não. Uma pausa. Isso não faz sentido. Outra pausa. Quem parou? Silêncio. Depois, vou te ligar amanhã. Quando ele saiu 20 minutos depois, parecia exausto. Você está bem? Perguntei. Ele forçou um sorriso. Dia longo. Assenti como se acreditasse nele. Por dentro, sabia exatamente o que havia acontecido. Uma das transferências havia falhado. Alguém finalmente havia feito perguntas. E pela primeira vez, o Vicente não tinha todas as respostas. Na semana seguinte, o Ricardo ligou com outra atualização. Estive observando a Viviane. O que você encontrou? Ela parece nervosa. Nervosa? Como? Rotina mudou. Ela verifica os retrovisores enquanto dirige. Sai do trabalho por saídas diferentes. Ontem, passou quase 1 hora dentro do escritório do advogado dela. Troquei um olhar com o Eduardo. A pressão estava aumentando. Pessoas que acreditavam ter o plano perfeito raramente contratavam advogados na última hora. Alguém sabia que as paredes estavam começando a se fechar. Naquela noite, o Vicente mal tocou no jantar. Ficava verificando o celular. 2 vezes, saiu para fazer ligações. Quando voltou pela segunda vez, notei algo que não via havia anos. As mãos dele tremiam. Não disse nada. Às vezes o silêncio diz às pessoas que ainda estão seguras.
Às vezes encoraja elas a cometerem mais um erro. E eu precisava que o Vicente acreditasse que ainda estava no controle, porque ele não estava, não mais. O Vicente tentou esconder. Por 22 anos, eu o havia visto negociar contratos, acalmar clientes nervosos e resolver problemas sem levantar a voz. Ele sempre fora composto. Agora, pequenas rachaduras começavam a aparecer. Dormia com o celular debaixo do travesseiro. Verificava as trancas da porta da frente 2 vezes antes de dormir. Uma manhã, encontrei ele olhando pela janela da cozinha com uma xícara de café que havia esfriado há muito. Quando me notou, sorriu. Pensando no trabalho, assenti. Eu também. Nenhum de nós falava sobre trabalho. 2 dias depois, o Eduardo ligou logo depois do almoço. Preciso de você no centro. Tem algo errado? Não. Uma breve pausa. Algo finalmente deu certo. Quando cheguei, a Linda, a contadora forense, já tinha várias planilhas espalhadas na mesa. Ela parecia quase animada. Encontramos o dinheiro que estava sumido. Sentei imediatamente. O que você quer dizer? Ela virou o laptop para mim. Seu marido não estava movendo fundos aleatoriamente. Linhas coloridas conectavam dezenas de transações. Todas terminavam ali. Ela apontou para uma conta. Pertencia à empresa de investimentos que o Vicente e a Viviane haviam criado juntos. Mas essa não é a parte importante. Ela abriu outro documento. Essa conta exigia 2 assinaturas autorizadas para saques acima de R$ 250 mil. Franze a testa. Então o Vicente não conseguia mover as maiores quantias sozinho. Meus olhos se arregalaram. Viviane. A Linda assentiu. Toda transferência grande exigia os 2. Isso significa que não foi um lapso momentâneo de julgamento. Não foi um caso breve que saiu de controle. Foi um plano coordenado. Meses, talvez anos em construção. O Eduardo deslizou outro documento pela mesa. Isso chegou esta manhã. Era um aviso de um dos bancos. Uma solicitação de transferência havia sido suspensa pendente de verificação adicional de identidade. O valor fez meu estômago apertar. R$ 935 mil. Ele estava tentando mover isso ontem? Perguntei. Acreditamos que sim. E porque seu crédito foi congelado e o banco foi notificado de possível fraude de identidade, ele permitiu um pequeno sorriso. Alguém finalmente começou a fazer perguntas. Pela primeira vez desde aquela tarde na garagem, senti o equilíbrio começar a mudar. O Vicente não se movia mais livremente. Alguém além de mim estava observando ele. Naquela noite, deliberadamente agi exatamente como sempre. Perguntei sobre o dia dele. Ele mal olhou do prato. Ocupado? Algo interessante? Nada demais. As respostas dele eram mais curtas que o normal, distraídas. Depois do jantar, ele abriu o laptop. Em minutos, frustração cruzou seu rosto. Atualizou a mesma página repetidamente, depois outra, depois pegou o celular. Sem resposta? Perguntei casualmente. Ele se assustou um pouco. O quê? Você ligou para alguém 3 vezes. Ah, ele forçou uma risada. Cliente, impossível de falar com eles. Sorri com simpatia. Odeio quando isso acontece. Por dentro, sabia exatamente quem não estava atendendo. Viviane. Na tarde seguinte, o Ricardo ligou. Tenho algo. A voz dele estava mais baixa que o normal. O quê? A Viviane se encontrou com outro advogado esta manhã. Achei que ela já tinha um. Tem. Esse não era sobre planejamento sucessório. Era uma firma de defesa criminal. Silêncio se instalou entre nós. Finalmente perguntei. Você acha que ela está com medo? Acho que ela está se preparando. Para o quê? O Ricardo não respondeu imediatamente. Para a possibilidade de que o Vicente a culpe primeiro. Essa possibilidade não havia me ocorrido, mas uma vez que o Ricardo disse, não consegui parar de pensar nisso. Pessoas que planejam juntas muitas vezes desmoronam juntas. A lealdade dura só enquanto todos acreditam que vão escapar. Se um deles achasse que prisão, ruína financeira ou desgraça pública estava vindo, a parceria desmoronaria. 3 manhãs depois, finalmente aconteceu. O Vicente estava no banho quando o celular dele vibrou no balcão do banheiro. Normalmente, eu nunca teria olhado. Agora simplesmente olhei para a tela iluminada. Sem senha, só uma notificação de prévia antes de desaparecer. Viviane, precisamos conversar. Isso não pode esperar. Nada mais. Sem corações,
sem linguagem carinhosa, só medo. O Vicente pegou o celular antes que eu pudesse ver outra mensagem. "Pronta para o trabalho?" perguntou. "Estou." Ele procurou meu rosto por um momento, talvez se perguntando se eu havia notado algo. Se estava desconfiado, escondeu. Beijou minha testa e saiu. A porta da frente clicou ao fechar. Fiquei perfeitamente imóvel. Então meu próprio celular tocou. Era o Eduardo. Suas primeiras palavras foram calmas. "Larissa, chegamos ao ponto em que o Vicente não consegue terminar silenciosamente o que começou." Fechei os olhos. "O que acontece agora?" A resposta do Eduardo veio sem hesitação. "Agora ele começa a cometer erros." O primeiro erro veio 48 horas depois. O Vicente me ligou no trabalho pouco antes do meio-dia. A voz dele estava incomumente calorosa. "Ei", disse ele, "tem alguma chance de você sair um pouco mais cedo hoje?" Olhei ao redor da biblioteca silenciosa antes de responder. "Provavelmente posso." "Por quê?" "Marquei uma reunião com nosso consultor financeiro." Deixei um segundo passar. "Para quê?" Estive pensando sobre o que conversamos. "O condomínio. Se vamos reduzir o tamanho algum dia, devíamos começar a planejar agora." Lá estava. A conversa que ele tentava ter havia semanas. "Vou ver se consigo sair", respondi. "Ótimo. Te pego às 4. Quando desliguei, liguei imediatamente para o Eduardo. Ele não pareceu surpreso. Eu estava esperando por isso. Eu também. "O que devo fazer?" "Vá. E não assine absolutamente nada." O escritório do consultor financeiro ocupava o último andar de um prédio moderno no centro. O Vicente me recebeu com um sorriso por quem me apaixonei 22 anos antes. Por apenas um momento, quase esqueci tudo. Depois lembrei o nome da Viviane nos documentos falsificados. O sorriso desapareceu do meu coração, mesmo que permanecesse no meu rosto. O consultor, um homem agradável chamado Caio, nos recebeu no escritório. Pastas já esperavam na mesa de conferência. O Vicente fez a maior parte da conversa. Explicou como simplificar nossas finanças facilitaria a aposentadoria. Como vender o condomínio enquanto o mercado estava forte era um movimento inteligente, como consolidar ativos reduziria impostos. Cada frase soava razoável, cada explicação soava ensaiada. O Caio deslizou o primeiro documento na minha direção. "Se tudo estiver bom, só vamos precisar das assinaturas de vocês." Plural, não singular. Olhei para o Vicente. Os olhos dele não saíam de mim. Esperando, observando, calculando. Virei as páginas devagar em vez de pegar a caneta. Na metade, olhei para cima. Gostaria que meu advogado revisasse isso primeiro. A sala ficou em silêncio. O Vicente riu. "Larissa, não precisamos de advogados. É rotina. Talvez." Fechei a pasta. "Mas é rotina para mim também." Pela primeira vez no nosso casamento, vi pânico genuíno cruzar o rosto dele. Durou menos de um segundo, mas estava lá. A volta para casa foi dolorosamente quieta. O Vicente mantinha as duas mãos no volante. Finalmente falou: "Você nunca mencionou um advogado antes." "Nunca precisei de um antes." "Você não confia em mim." Virei para ele. "Confio em boa papelada." O maxilar dele se apertou. Nenhum de nós disse mais uma palavra. Na manhã seguinte, o escritório do Eduardo ficou inesperadamente movimentado. A Linda estava lá. O Ricardo chegou 10 minutos depois carregando outra pasta grossa. O Eduardo começou. O Vicente tentou acelerar. O Ricardo assentiu. Depois da reunião de ontem, ele foi direto para o escritório da Viviane. Colocou várias fotos na mesa. O Vicente e a Viviane estavam discutindo. Não em silêncio, não profissionalmente. Mesmo de longe a tensão era óbvia. Uma foto mostrava a Viviane apontando para uma pasta. Outra capturava o Vicente jogando as duas mãos para o ar. A última imagem os congelava, de pé a vários metros um do outro, nenhum disposto a olhar para o outro. "Eles estão se virando um contra o outro", eu disse. "Acredito que sim", respondeu o Ricardo. Naquela tarde, o Eduardo recebeu a ligação que estávamos esperando. O departamento de fraude do banco havia completado a revisão preliminar. Vários documentos submetidos no ano anterior continham inconsistências significativas de assinatura. O assunto havia sido encaminhado para investigação formal. Nem o Eduardo, nem eu celebramos. Não havia terminado. Ainda não. Mas a verdade finalmente havia saído dos nossos arquivos privados e entrado em um processo oficial. O Vicente não podia mais fazer ela desaparecer.
3 dias depois, a Viviane tomou a decisão que mudou tudo. Através do advogado dela, concordou em cooperar com os investigadores, não porque de repente encontrou consciência, mas porque tentava se salvar. Admitiu que havia tabelionado documentos que não havia testemunhado pessoalmente sendo assinados. Admitiu que o Vicente havia garantido que eu já havia aprovado tudo. Admitiu que havia ignorado sinais de alerta que nunca deveria ter ignorado. Negou ter falsificado minha assinatura a ela mesma. Se isso era verdade, seria determinado depois. Mas uma coisa ficou inconfundivelmente clara. O Vicente havia sido o arquiteto. A Viviane havia sido a facilitadora. O Vicente me ligou 6 vezes naquela noite. Deixei todas irem para a caixa postal. Na 7ª tentativa, mandou mensagem. Precisamos conversar, por favor. Respondi com 3 palavras. Amanhã. Escritório do Eduardo. O Vicente chegou 5 minutos mais cedo. Parecia mais velho do que uma semana antes. A gravata estava frouxa. Olheiras emolduravam seus olhos. Pela primeira vez em décadas, parecia inseguro de si mesmo. O Eduardo convidou todos para a sala de conferência. Sem vozes altas, sem discursos dramáticos, só documentos, um após o outro. Registros de empréstimos, extratos bancários, registros empresariais, transferências de propriedade, comparações de assinaturas, fotografias, cronogramas. As evidências falavam mais claramente do que qualquer acusação poderia. O Vicente ficou olhando em silêncio para a pilha crescendo à frente dele. Finalmente sussurrou. A Viviane falou. Sim, respondeu o Eduardo. O Vicente fechou os olhos. Quando os abriu novamente, olhou direto para mim. Quando você soube? Sustentei o olhar dele. Nem tudo, mas o suficiente. Ele engoliu em seco. Não quero dizer quando você percebeu pela primeira vez. Pensei na garagem, na luz da tarde, na janela do quarto, na luz desaparecendo de repente, depois nas portas do elevador se abrindo. Soube, disse baixinho. No momento em que vi a Viviane saindo do nosso prédio, o Vicente baixou a cabeça. Pela primeira vez desde que esse pesadelo havia começado, ele não tinha mais nada a dizer. O divórcio foi finalizado 9 meses depois. As pessoas muitas vezes imaginam o fim de um casamento como um momento dramático. Um juiz batendo o martelo, alguém saindo tempestuosamente do tribunal, uma discussão final que muda tudo. A verdade foi mais quieta. Terminou com assinaturas, datas no calendário, caixas arrumadas cômodo por cômodo e a estranha constatação de que uma pessoa que um dia conheceu cada detalhe da sua vida havia se tornado alguém que você não reconhecia mais. O Vicente e eu, Mal, nos falamos durante aqueles meses, exceto através dos advogados. Quando falávamos, as conversas ficavam práticas. Contas de luz, seguro, o condomínio. Não houve promessas desesperadas, nem gritos, nem cenas que teriam feito uma história interessante. O dano já havia sido feito. Palavras não podiam desfazê-lo. A investigação seguiu adiante sem eu precisar empurrar. O banco concluiu que vários documentos de empréstimo continham assinaturas que exigiam exame adicional, porque perguntas haviam sido feitas antes que ativos adicionais fossem transferidos. A maioria das transações restantes foi congelada. A empresa de investimentos que o Vicente e a Viviane passaram meses construindo se tornou o centro de escrutínio financeiro. O plano cuidadosamente arranjado deles se desenrolou muito mais rápido do que havia sido montado. Um documento faltando levou a outro. Uma entrevista levou a outra. Uma explicação contradisse a seguinte. Eventualmente a verdade se tornou grande demais para qualquer um dos dois controlar. A Viviane perdeu muito mais do que esperava. A reputação profissional construída ao longo de anos desapareceu quase da noite para o dia. Ela me enviou uma carta manuscrita várias semanas depois que a investigação começou. Li uma vez, depois coloquei de volta no envelope. Ela se desculpou. Admitiu que havia ignorado dúvidas porque o Vicente a convenceu de que tudo já havia sido discutido entre nós. Disse que nunca pretendeu destruir meu casamento. Talvez acreditasse nisso. Talvez até precisasse acreditar para si mesma. Mas intenções não podiam apagar consequências. Nunca respondi. Algumas conversas pertencem ao passado. O Vicente tentou me contatar várias vezes depois do divórcio. No começo, deixou mensagens práticas. Ainda tem alguns documentos de imposto. Encontrei outra caixa de fotos da Emília. Depois as mensagens mudaram. Sei que não mereço seu perdão. Queria poder explicar tudo.
Penso no que destruí todos os dias. Uma noite, quase um ano depois que eu havia visto a Viviane sair do nosso prédio, ele ligou de novo. Dessa vez atendi. Por vários segundos, nenhum de nós falou. Finalmente disse baixinho: "Eu ia te contar." Olhei pela janela do meu apartamento antes de responder. "Não, você ia terminar." Silêncio. Depois ouvi ele expirar. "Acho que você tem razão. Foi a última conversa que tivemos." A Emília e o Raul tiveram dificuldade com tudo no começo. Nenhum filho quer acreditar que um pai traiu o outro. Eles amavam o pai. Amavam a mim. Por um tempo se sentiram presos entre duas vidas. Nunca pedi que escolhessem. Nunca critiquei o Vicente na frente deles. Simplesmente respondia às perguntas deles com honestidade sempre que perguntavam. Com o tempo, eles leram os documentos por si mesmos, viram os cronogramas, os registros financeiros, a investigação, chegaram às próprias conclusões. Nosso relacionamento ficou mais forte, não porque compartilhamos a mesma raiva, mas porque compartilhamos a mesma verdade. Mudei para um condomínio menor do outro lado da cidade. Tinha um quarto, uma cozinha clara e uma varanda com vista para um pequeno parque. Não havia escadaria grandiosa, nem sala de jantar oversized, nem suíte de hóspedes, só espaço suficiente para a vida que eu queria construir. Pela primeira vez em anos, toda a decisão pertencia a mim. Pintei as paredes com o azul suave que o Vicente sempre odiara. Enchi as estantes com romances em vez de troféus decorativos. Comprei flores frescas toda sexta-feira, não porque alguém mais pudesse gostar delas, mas porque eu gostava. As pessoas muitas vezes confundem recomeçar com perder tudo. Não são a mesma coisa. Às vezes recomeçar significa finalmente carregar só o que era realmente seu desde o começo. Uma tarde de outono fresca, quase exatamente um ano depois que tudo havia começado, dirigi de volta para o nosso antigo bairro. Não porque sentia falta, mas porque queria ver como me sentiria. O prédio parecia exatamente o mesmo. Crianças brincavam perto da entrada. Um entregador empurrava caixas pelo saguão. Alguém ria em uma varanda próxima. A vida havia continuado sem pedir permissão a ninguém. Estacionei do outro lado da rua, quase no mesmo lugar onde havia sentado aquela tarde. O lugar onde havia visto a luz do quarto apagar. O lugar onde havia visto as portas do elevador se abrirem. Olhei para o 12 grau andar. As cortinas eram diferentes agora. Outra pessoa morava ali. Outra pessoa chamava de lar. Eu esperava tristeza. Em vez disso, senti gratidão. Não pelo que havia acontecido, mas pelo que havia aprendido. Confiança nunca deve exigir cegueira. Amor nunca deve exigir silêncio. E a paz vale muito mais do que a aparência de um casamento perfeito. Liguei o motor. Enquanto me afastava da calçada, não olhei para trás no retrovisor. Alguns capítulos não precisam de um último olhar, só precisam da coragem para fechar.